Olá, irmãos e irmãs da paróquia de Nossa Senhora das Dores. Nós estamos iniciando mais um estudo bíblico, nosso 6º encontro bíblico online. Como vimos no estudo passado, o povo chega à terra prometida. Avista a terra, Moisés avista a terra, mas não entra na terra. É Josué que conduz o povo na terra prometida. Nesse estudo, no sexto encontro, vamos ver como é a vivência do povo na terra prometida. E como é Josué que entra com o povo na terra, vamos ler no texto inicial do nosso encontro, o livro de Josué. Josué 1, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Depois da morte de Moisés, servo de Javé, Javé falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés morreu. Agora levante-se e atravesse o rio Jordão com todo esse povo para a terra que eu vou lhes dar. Todo lugar que a planta dos pés de vocês pisar, eu o dei a vocês, conforme prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto até o Líbano, e desde o grande rio Eufrates até o mar Mediterrâneo, no ocidente. Ninguém poderá resistir a você durante toda a sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei também com você. Nunca o abandonarei, nem o deixarei desamparado. Seja firme e corajoso, porque você fará esse povo herdar esta terra que jurei dar a seus antepassados. Apenas seja firme e corajoso para cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhes ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, e você terá sucesso em todos os seus empreendimentos. Que o livro dessa lei esteja sempre em seus lábios. Medite nele dia e noite, para agir de acordo com tudo o que nele está escrito. Desse modo, você será bem-sucedido em seus empreendimentos e sempre terá sucesso. Sou eu que estou mandando que você seja firme e corajoso. Portanto, não tenha medo e não se acovarde, porque Javé, seu Deus, está com você aonde quer que você vá. Palavras do Senhor. Irmãos e irmãs, poderemos fazer uma pequena reflexão do que é o texto quer nos dizer para os nossos dias hoje. Qual é a frase que mais tocou o seu coração, né? Qual é o versículo que mais nos toca, né? Quando ele diz aí, seja firme e corajoso, porque você fará esse povo herdar esta terra que jurei a seus antepassados. Ele repete várias vezes, né? Por 3 vezes, seja firme e corajoso. Então, qual é essa coragem que nós estamos necessitando hoje em nossos dias? Será que estamos necessitando de coragem para enfrentar algum problema? E fique essa reflexão para nós hoje. Olá a todos, amigos e amigas paroquianos da Paróquia de Nossa Senhora das Dores. Estamos realizando mais um estudo da Bíblia, um estudo da Palavra de Deus, realizado aqui pelo CEBI de Severiano Melo. Então é com muita alegria, imensa gratidão que mais uma vez estamos aqui para estudar mais o tema da nossa amada Bíblia, Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a história dos reis. A história dos reis da Bíblia, a partir da história do povo hebreu. Quando a gente fala de reis, havia muitos reis, havia muitos lugares que havia uma figura administrativa que poderia não ter o nome de rei, mas que tinha uma condução, conduzia o povo como rei, como monarca, no sistema de monarquia. Mas até então, na história do povo hebreu, essa história que a gente vem contando desde Abraão, Isaac e Jacó, desde a figura de Moisés que conduziu o povo pelo deserto, até chegar em Josué, a gente não tinha falado ainda da figura de reis. E hoje nós vamos falar sobre esses reis. No
último estudo, nós falamos que Josué chegou à Terra Prometida. E aí, como é que se deu essa conquista da Terra Prometida? Quando ele chegou na Terra Prometida, tiveram uma grande decepção, né? Josué e o seu povo, porque eles encontraram a terra já habitada por outros povos. Então, eles imaginavam que iam chegar naquela terra linda, maravilhosa, que seria uma terra que não tivesse correndo leite e mel, né? Como diz na Bíblia, mas se enganaram porque já havia pessoas morando lá. E aí, como já havia pessoas, eles tiveram que enfrentar várias batalhas, tiveram que passar por várias situações extremamente difíceis e complicadas, mas com a força de Javé, com a condução de Josué, eles conseguem vencer a mais uma batalha, né? E eles começam a se organizar como uma nova nação. Para uma melhor organização, Josué resolveu dividir essa terra como a gente está vendo aqui no mapa, né? A terra de Canaã. Josué resolveu dividir essa terra, né, em 12 tribos, para que ficasse organizado melhor as pessoas, né? É como se a gente tivesse assim um mapa do Rio Grande do Norte e tivesse as cidades, né? Ou um mapa de um estado, ou um mapa de uma região e tivesse as cidades. Então, o que aconteceu? Josué divide essas terras em 12 tribos e cada tribo dessa, ela recebe um nome, que é o nome do filho de Jacó, atribuído a Jacó. Nós temos, por exemplo, Simeão, Efraim, Ruben, né? A tribo de Manassés. Então, para cada parte dessa, ficou um determinado grupo. E para conduzir melhor esse povo, né? Se organizar também melhor em sociedade, havia uma pessoa. E essa pessoa foi dado o nome de juiz. Houve um período que tinha juiz, como também havia juízas, né? Havia Débora como a juíza, havia Samuel, né, que foi um juiz muito marcante para esse povo. Então, esse juiz orientava as pessoas a melhorar, a conduzir melhor a sua comunidade, né? Era um orientador, porque ele sempre havia essa necessidade de ter alguém para orientar. E esse período ficou conhecido como o ciclo dos juízes, né? Que Deus envia esse juiz para conduzir e orientar melhor a essa comunidade. Só que o que acontece, né? Samuel, como um juiz muito importante, né? E já profeta, ele gostava muito de também ouvir a comunidade, ouvir o povo. E o povo chega até Samuel, né? E começa a reclamar, né? A gente pode ver isso até no 1 Samuel, capítulo 8, versículo do 1 ao 22, que o povo começa a reclamar, dizendo que não está gostando da forma como eles estão vivendo. E eles preferiam um rei, né, para administrar, porque viu dizer que lá na cidade tal tem um rei, no povoado não sei aonde havia rei também, que lá tinha as coisas, né? Que lá tinha muitas ferramentas, que tinha uma estrutura muito melhor. Então eles ficam pensando assim, a gente aqui poderia também ter um rei. E aí eles vão se queixar com Samuel, e Samuel leva essa queixa até Deus. E o que é que Deus diz? O que é que Javé diz? Já que o povo pede um rei, então dê um rei a esse povo. E assim que dá início à monarquia, né? O povo pede um rei. Porque o povo agora resolve pedir um rei, deixar de viver o sistema que eles viviam, né, que é a época dos juízes, onde eles se dividiam, as coisas, tudo entre eles viviam em bem comum. Algumas causas, um dos motivos que levou o povo a pedir um rei foi devido às grandes invasões dos povos vizinhos, que chegaram a roubar a colheita, né? Roubavam a colheita, chegaram a roubar a Arca da Aliança. Um dos povos eram os filisteus, tem os cananeus. Um outro motivo que levou o povo a pedir um rei foi devido na divisão da terra, na partilha em que dividiram entre as tribos. Teve as pessoas que teve um grupo, alguma tribo que pegou o terreno que era mais fértil, dava mais
produtividade. Começou a surgir o ferro, começou a surgir as ferramentas, trabalhar com boi. Então isso tudo causou alguns conflitos entre esse povo e que eles começam a ver como era que os povos vizinhos viviam, que tinha um rei, que era quem administrava, quem liderava, que estava à frente deles. Então, por isso, esse é um dos motivos que o povo pede um rei. E o que eles vão alegar para Samuel, como já foi falado, é a questão dos filhos de Samuel não estavam governando como Samuel governava. Então, eles pedem um rei. E Samuel, ele fica triste com isso, quando o povo pede um rei. E ele vai conversar, né, com Javé. E o que Javé diz: atenda a voz do povo em tudo que eles estão pedindo, pois não é a você que estão rejeitando, mas sim a mim. Não querem mais que eu reine sobre eles, assim como tem feito desde o dia em que eu os tirei do Egito até hoje. Eles sempre me abandonam para servir a outros deuses. Então essas são as palavras que Javé diz a Samuel. A gente vai encontrar lá em 1º livro de Samuel, capítulo 8, versículos de 7 ao 9. Quando Javé diz a Moisés que atenda ao pedido do povo, mas também Javé vai dizer a Samuel que diga ao povo quais são os direitos que o rei vai ter, né, sobre eles, como ele vai governar. E mesmo assim, Samuel volta, fala com o povo, diz quais são os direitos, né, do povo, que eles vão ter que, a colheita que eles vão colher, vai ter que dividir, a maior parte vai ser do rei, vai ser pegado as filhas, os filhos vão trabalhar e servir aos reis. Enfim, são várias coisas que Samuel diz ao povo que o rei vai ter direito, como vai governar, que a gente vai sempre encontrar isso lá no livro de Samuel. Mas mesmo assim o povo quer um rei. Então Javé orienta a Samuel que ele vai ungir e ele escolhe Saul. Então o primeiro rei de Israel é Saul. Javé ungiu você para ser o chefe de sua herança. Então vamos encontrar isso lá no livro de Samuel, nessa passagem de toda a escolha, como se deu de Saul, do rei Saul, lá em Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 1. E Saul é ungido rei, né? Começa a administrar, é um líder, mas se existia, ele começa a ser rejeitado, né? A rejeição de Saul, porque existiam muitas guerras, né? Havia muitas invasões na terra de Israel e o povo teria que estar preparado para lutar contra esses povos vizinhos. E existia um ritual em que antes dele sair para uma batalha, o rei reunia, né, todo o seu exército, e Samuel vinha e fazia um ritual de oferecer um holocausto, pedia proteção a Javé, que Javé estivesse à frente desse povo, né, nessa luta para guerrear contra os invasores, aos povos vizinhos que vinham invadir a terra. E Saul, ele em um momento em que ele vai lutar contra os filisteus, o povo começa a pressionar, Samuel demora a chegar e o povo começa a se espalhar, né? E não quer esperar por Samuel. E Saul, ele faz esse ritual. Então ele começa a desobedecer às ordens de Javé. Quando Samuel chega, ele está terminando. E ele vai dizer que ele demorou, mas mesmo assim Samuel fica insatisfeito e diz que ele desobedeceu às ordens. Então Javé começa a rejeitar Saul. Estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele se afastou de mim, não cumpriu as minhas ordens. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11. Com o passar do tempo, né, o reinado de Saul, quando Deus ele se arrepende, né, de ter escolhido Saul para ser rei, ele já começa a pensar e a escolher um outro rei para suceder Saul.
E Samuel sempre fica se lamenta pelas atitudes de Saul. E Javé vai dizer: até quando você vai ficar dessa forma, vai ficar se lamentando por Saul, né? E ele é morto, né? O fim do reinado de Saul, ele é morto em batalha com os filisteus. Então, quando ele sai, é nessa desobediência que ele faz, que ele sai para guerrear contra os filisteus, que lá ele é morto, né? E termina o reinado de Saul. Lá nessa luta, tanto morre Saul como os filhos deles, o filho dele. E Samuel vai ungir Davi. E é aí onde ele começa, né? A partir da desobediência de Saul, que Samuel fica se lamentando e Javé vai dizer, né? Até quando você vai ficar aí se lamentando por Saul? Ele diz: encha o chifre de azeite e vá, pois eu estou enviando você até Jessé, que mora em Belém, porque vi entre os filhos dele um rei do meu gosto. Então, só lembrando aqui que Javé, quando escolhe Davi, Saul ainda não tem morrido, né? Ele ainda não tem terminado o seu reinado. E quando Saul sabe disso, né, começa uma perseguição contra Davi. Mas lá na luta dos filisteus ele é morto e Davi assume o seu reinado. Lembrando que o marco na história de Davi foi quando ele venceu Golias, né? Essa história é bastante conhecida. E algumas características, algo que marcou, né, o reinado de Davi foi, ele tornou Jerusalém a capital. Foi no reinado de Davi que manteve a organização das tribos. Também foi com Davi que Davi não cobrou tributos de Israel, cometeu adultério, né? Quando ele não cobra o tributo de Israel, ele cobra dos povos vizinhos, né? Onde eles iam conquistando, ele cobrava os tributos, impostos dos povos que eles iam conquistando em suas batalhas. Mas também Davi ele cometeu adultério. Com isso ele começa, também ele desagrada a Deus. Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. Esses são alguns marcos de Davi em seu reinado. Depois de Davi, quando no seu leito de morte, Davi entrega a coroa ao seu filho Salomão. Então, depois de Davi, a gente pode perceber que aí Samuel já não existia mais, né? Porque Samuel foi quem ungiu Saul, o primeiro rei, e foi ele quem ungiu também Davi. Mas aqui, no período de Salomão, que quando Davi morre, Samuel já não existia e Salomão, seu filho, é quem vai assumir o reinado no lugar de Davi. Salomão ficou conhecido, um rei que era tinha uma sabedoria divina. E uma das histórias que mais se espalhou e que chamou a atenção e que Salomão ficou conhecido foi a história das duas mães. Duas mães chegaram lá ao palácio brigando por uma criança, um recém-nascido. E a primeira mulher diz ao rei Davi que morava só elas duas em uma casa, todas duas tiveram um filho. E que a outra mulher dormiu por cima do filho e matou, né? Ele morreu. E enquanto ela dormia, ela foi lá e fez a troca do menino. Quando ela acordou, ela viu que o filho que estava morto ao lado dela não era o filho dela. E aí começa uma discussão e a outra diz que é mentira. E para que Salomão resolvesse isso, ele chama um dos seus servos, pede uma espada e manda cortar o filho, a criança ao meio, e dá um pedaço para cada um. E aí a mãe verdadeira, né, a primeira, ela pede que não tire a vida, porque entregar a outra mulher. E a outra pede que divida. Então aí Salomão descobre que a verdadeira mãe é aquela que não quer ver o seu filho morto. Então é com esse fato que Salomão fica conhecido em toda a região. Muitas pessoas de outros povos vêm até Jerusalém, né? Vêm até Salomão para conhecer esse rei tão conhecido de grande sabedoria. E
Salomão, né? Com o passar, né? A gente pode acompanhar, vocês podem acompanhar essa história lá em 1º e 2º livro de Samuel, 1º e 2º livro dos reis, que vai ter um detalhe, né? Uma história mais detalhada a respeito desses reis. Mas aqui o que a gente pode tirar de que aconteceu, que de marcos no reinado de Salomão foi. Salomão é conhecido como que tem uma sabedoria divina. Ele é conhecido como um rei de grandes construções. Ele construiu um templo, né? Um templo tão famoso, tão falado, que é o templo de Jerusalém, onde ele colocou a Arca da Aliança. Devido a ele ter feito grandes construções no seu reinado, ele cobrou pesados tributos, ele cobrou do povo trabalhos forçados em regime de escravidão. Então não foi muito fácil a vida do povo no reinado de Salomão. Também ele cometeu adultério, começou a se relacionar também com outras mulheres de outras religiões, enfim. Vocês podem acompanhar melhor lá nos livros de Reis, os 2 livros de Reis e os 2 livros de Samuel. E acontece a divisão do rei. Com a morte de Salomão, o seu filho Roboão é quem assume. Então há uma divisão, porque até então eles eram um reinado só, o reinado do povo de Israel. E aqui há uma divisão, né? Há um racha, porque Roboão, o povo pede, né, a ele quando Salomão morre, que Roboão, seu filho, assume, as tribos vão pedir que ele governe com trabalhos maneiros, ou seja, ele manere mais, que seja mais leve que o reinado do seu pai. E ele não obedece, né, ele diz que não, e há uma divisão do reino. Então, isso nós podemos ver no próximo encontro, os capítulos dessa história de como se deu e o que